Ser digital é ter cobertura HD em 70% do país. Somos HD, somos digital, somos Globo, somos RBS TV. Boa noite. Boa noite. Dia de protestos fecha estradas em vários pontos do estado. Os manifestantes que trancaram rodovias são contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff. O número de alunos que podem passar o dia no colégio vai quase triplicar com a ampliação de escolas estaduais em tempo integral. Aumenta a quantidade de imóveis disponíveis e inquilinos aproveitam para conseguir aluguéis mais baratos. Uma série de reportagens mostra os atletas gaúchos que estarão nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Hoje você vai conhecer a Graciele, o destaque da natação. A partir de agora, no RBS Notícias. Uma manifestação de apoio ao governo federal e contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff acontece neste momento no centro de Porto Alegre. E quem está lá acompanhando é o repórter Jonas Campos. Boa noite, Jonas. Boa noite, Eloy. Boa noite, Carla. Boa noite a todos. Os manifestantes estão aqui na Esquina Democrática desde as 5h30 da tarde. Neste momento, eles estão ouvindo discursos de lideranças políticas e também sindicais. A gente vê aqui várias bandeiras do Partido dos Trabalhadores, do PCdoB e também das centrais sindicais. Chegaram agora há pouco estudantes ligados à União Nacional dos Estudantes. Os manifestantes já elegeram os políticos que eles consideram inimigos. Eduardo Cunha e o vice-presidente da República, Michel Temer. Também fazem protestos contra a imprensa. Eles ainda não decidiram se vão fazer uma caminhada aqui pelas ruas centrais de Porto Alegre. De acordo com os organizadores, são pelo menos 3.000 pessoas que estão aqui, mas de acordo com a Brigada Militar, aliás, não fez um levantamento. Os manifestantes estão desde as 5h30 da tarde num ato que eles classificam em defesa da presidente Dilma Rousseff e contra o que classificam de golpe. Várias rodovias em todo o estado do Rio Grande do Sul amanheceram bloqueadas hoje, como você vai ver na reportagem de Cristine Galeza. Na região metropolitana, manifestantes contrários ao impeachment da presidente Dilma bloquearam 4 rodovias que dão acesso à capital. Protestos que duraram mais de 3 horas e causaram muitos transtornos para os motoristas. Eu estou parado aqui há aproximadamente 40 minutos. E tem muita gente me esperando lá, eu estou indo para a fazenda, tenho um serviço para fazer. Na BR-290, em Eldorado do Sul, congestionamento até depois da Ponte do Guaíba. Apenas motos e ambulâncias eram liberadas. 3 horas de trânsito trancado e muita gente perdeu compromissos. Quanto tempo você já está parado aqui? Acho que 1h30, acho. Na BR-386, em Nova Santa Rita, e na RS-040, em Viamão, os manifestantes colocaram fogo em barreiras feitas com pneus e pedaços de madeira. Foram mais de 5 quilômetros de congestionamento próximo ao pedágio de Águas Claras. 5h30 da manhã estão esperando. Quando nós chegamos, estavam botando o último pneu ali. Aí quando tinha um caminhão na nossa frente, saiu, manobrou, e eles largaram gasolina, botaram fogo, aí trancou todo mundo. Após limparem a pista, os bombeiros começam a deixar aqui o local. E após 4 horas de bloqueio, então, a RS-040 vai ser liberada. Na BR-116, sindicalistas e integrantes de movimentos sociais usaram um carro de som para trancar a estrada no sentido interior capital. A manifestação aconteceu no viaduto de acesso a Sapucaia do Sul. O bloqueio durou 2 horas e provocou um congestionamento de quase 10 quilômetros em direção ao Vale dos Sinos. E os manifestantes também bloquearam o trânsito em pelo menos 15 trechos de 10 rodovias gaúchas. O maior protesto foi em Carazinho, na região norte. Os manifestantes bloquearam 2 pontos do entroncamento da BR-285 com a BR-386. O trânsito era liberado de 15 em 15 minutos. Em Caxias do Sul, na Serra, cerca de 60 pessoas, segundo a Polícia Rodoviária Federal, bloquearam a BR-116 bem na hora da entrada dos funcionários nas empresas. Na BR-392, em Rio Grande, os manifestantes bloquearam por 2 horas o acesso ao Porto de Rio Grande. A fila de caminhões chegou a 10 quilômetros. Em Pelotas, também na BR-392, o trânsito foi interrompido por quase 3 horas na ponte sobre o canal São Gonçalo. O congestionamento chegou a 15 quilômetros.
Em Alegrete, na fronteira oeste, o MST bloqueou com galhos a RS 377. O trânsito foi liberado por volta do meio-dia e em seguida voltou a ser fechado até às 3 da tarde. Deputados votam um projeto do governo de concessão de rodovias estaduais. A gente mostra a seguir. Uma boa notícia na área da educação. O número de alunos em tempo integral nas escolas estaduais vai quase triplicar até o fim do ano. Passa dos atuais 9.900 para 24 mil estudantes. É que o governo Carla assinou um decreto que amplia a quantidade de colégios com esse regime de aprendizado. Nesta escola da região metropolitana da capital, os alunos já estão acostumados a ficar mais tempo com os professores. Eu gosto de ficar na escola porque a gente aprende e em casa a gente só brinca e fica burro. Nesta sala, hoje de manhã, teve aula normal. À tarde foi dedicada a melhorar a leitura. Chegam pela manhã, 7h40, café da manhã, são recebidos. Tem as atividades no turno inverso, no contraturno, diferentes formas de produzir o conhecimento, né? Nessa turma, eles têm todos entre 7 e 8 anos de idade. Desde pequeno já passam os dias assim aprendendo. Além dessa escola, aqui em Canoas, outras 45 no estado já trabalhavam em tempo integral. Agora, com a assinatura do decreto, esse número vai mais do que dobrar. Serão 104 escolas nesse esquema de aprendizagem. Esta escola estadual técnica em Canguçu, no sul do estado, já tem 100 alunos em tempo integral. À medida que a gente estuda mais, a gente acaba adquirindo mais conhecimento e mais facilidade também. Incluído na lista, o colégio deve ampliar o atendimento, mas a direção diz que é preciso mais estrutura. Precisaríamos de mais merendeiras, mais funcionários para limpeza, funcionários monitores que nós precisamos. O governo diz que os recursos serão repassados e que a prioridade será o reforço em português e matemática e o ensino de direitos humanos, uma maneira de tentar reduzir a violência e a evasão escolar. Porque é uma escola que é interessante para a criança, porque ele não vai estar o tempo inteiro dentro de uma sala de aula. Ele tem inúmeras atividades, então a criança gosta de estar aqui. Os pais aprovam. Em vez dela passar o dia na TV ou na internet, ela vai passar aqui no estudo. Um bebê foi encontrado por um homem que pescava em um arroio em Pelotas, no sul do estado. O menino passa bem. O bebê, que aparenta ter entre 8 meses e 1 ano de idade, foi encontrado por um pescador por volta de 10h30 da manhã aqui neste mato, ao lado de um arroio, no bairro Areal, em Pelotas. No momento ali eu fiquei sem saber o que fazer, eu fiquei até com medo de agarrar ele, tinha mais um anjinho ali, está se congelando, né? Daí eu agarrei, enrolei aqui, encostei no meu corpo para ele se aquecer e saí e pedi socorro, daí aquele senhor aí me ajudou ali, a gente bateu na casa da vizinha ali. A criança estava enrolada em cobertores ao lado de uma bolsa com roupas. Ela foi levada ao pronto-socorro de Pelotas, onde passou por exames. O bebê, que não tinha sinais de violência nem ferimentos, segue sob os cuidados do Conselho Tutelar e deve ser levado ainda hoje para um abrigo aqui da cidade. A polícia está investigando o caso, mas ainda não identificou nenhum responsável pela criança. A seguir, a gente mostra que aumenta a oferta de imóveis e reduz o preço dos aluguéis. Os deputados ainda não votaram o projeto do governo que prevê mudanças na concessão das estradas estaduais. A discussão começou no início da tarde e o repórter Léo Sabala Júnior está acompanhando. Boa noite, Léo. Oi, Eloy. Muito boa noite. O projeto vai ser votado daqui a pouco. Todas as emendas já foram votadas nas mais de 4 horas de discussão aqui no plenário da Assembleia Legislativa. O tempo de concessão para alguns deputados é considerado muito longo no prazo estabelecido para as concessões de rodovias. O ideal seria 20 anos. Esta é uma das maiores polêmicas. A outra, e a que tem gerado mais discussão, é a criação de um marco regulatório. Para alguns deputados é fundamental para definir regras mais claras, por exemplo, sobre fiscalização e contrapartidas das concessionárias. No fim, o que foi aprovado mesmo foi uma emenda que determina a criação de um marco regulatório pelo governo
num prazo de 90 dias. A gente confere agora na reportagem como foi esta longa tarde de discussões em torno deste projeto. O único projeto na pauta do dia, a concessão de estradas, virou prioridade dos deputados. Uma tarde inteira de conversas e articulações depois do adiamento da semana passada. O secretário de Transportes foi pessoalmente acompanhar a sessão. O que nós estamos querendo fazer é equiparar o Rio Grande do Sul ao resto do país e aos estados que têm concessões estaduais, para que o investidor tenha aqui também um dos mercados a investir. 30 anos é o tempo previsto das concessões. Para alguns deputados, é um prazo longo demais. É tempo demais. Se nós pegarmos assim os modelos internacionais, nós ficamos entre 20 e 15 anos. Aqui nós temos uma referência federal péssima, que chega a 40 anos muitas vezes, de 25 a 40 anos. Para o líder do governo, o período de 30 anos é aceitável. Eu creio que o processo de concessões e com o espaço de 30 anos pode fazer melhorias com tarifa baixa. No meio de tantas divergências, um ponto em comum entre a maioria. Com a crise financeira vivida pelo Estado, não há como fugir da ideia dos pedágios nas rodovias gaúchas. Nós achamos que o Estado, quando não consegue fazer as obras, tem que conceder para a iniciativa privada. Ainda não está definido quando as estradas vão receber os pedágios e nem quais serão as primeiras. Mas o governo cita 2 rodovias que devem ter interessados. RSC 287 entre Candelária e Santa Maria e a 324 de Passo Fundo a Nova Prata. Vence a disputa da licitação a concessionária que aceitar as regras estabelecidas no edital e apresentar a menor tarifa. A EGR, Empresa Gaúcha de Rodovias, poderá participar das concorrências. Reduziu em 20% o número de mortes em acidentes de trânsito aqui no estado entre os anos de 2010 e 2015. O balanço foi divulgado esta tarde pelo governo gaúcho. O número caiu de 20 para 16 mortes a cada 100 mil habitantes. Segundo o Detran, a redução se deu principalmente pelo aumento no número de abordagens da Operação Balada Segura e dos processos de suspensão de carteiras de habilitação desde 2011. Você é daquelas pessoas que quer alugar um imóvel? Pois este é um bom momento para procurar. É verdade, Eloy. A quantidade de ofertas aumentou bastante e o inquilino pode conseguir bons descontos. A baixa procura por imóveis em Rio Grande fez os preços despencarem nos últimos 2 anos. Um apartamento que antes era oferecido por R$ 1.500, hoje é encontrado a R$ 700, menos da metade. As demissões no polo naval e a falta de investimento nesta área está nos deixando muitos imóveis desocupados. Já na capital, o preço médio diminuiu bem menos no último ano. A queda real é de 1,6%, conforme o Sindicato da Habitação. Além disso, os preços não tiveram aumento da inflação de 9%. Houve um aumento na oferta e o desemprego e a baixa da renda, que é quase consequente, é evidente que isso vai acabar refletindo no mercado. Só no ano passado, o número de casas e apartamentos vagos cresceu quase 30% em Porto Alegre. Mas este índice é bem mais alto se somados os últimos 5 anos. Neste período, na capital, a oferta de imóveis teve um crescimento de 167%. Por isso, esse é um ótimo momento para ganhar descontos. Esse engenheiro tinha 6 imóveis para alocar na zona sul da capital. Baixou até 15% o valor dos aluguéis. Em função dos custos fixos dos imóveis, taxa de condomínio, foi essa a opção que eu tive para diminuir um pouco o prejuízo. Sempre se dá um jeito, né? A gente procura, de uma forma ou de outra, tentar viabilizar a locação. Sabendo que a regra agora é não perder negócio, Edson, que procura um apartamento, já começou a pechincha. Eu fiz uma negociação